E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Antes de tudo, lembra que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TV Coiote Play, o meu serviço de streaming. Para assinar é só acessar tvcoioteplay.com e escolher seu plano. Tem planos a partir de R$ 4,70 por mês, mais barato que a passagem de ônibus em boa parte das capitais do Brasil, então cabe no orçamento de bastante gente. E você garante a continuidade aqui do canal do YouTube, que é 100% bancado por essas assinaturas, e também tem acesso a uma infinidade de conteúdos exclusivos que pode usufruir à vontade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Certo? Considere essa possibilidade para financiar aqui a TV Coiote. Bom, gente, o Reinaldo Azevedo, jornalista, fez uma entrevista ontem com o presidente Lula. Essa entrevista ela foi gravada pela manhã e foi publicada no final da tarde. É uma entrevista com várias revelações importantíssimas. O Lula abordou uma série de pontos que ele não tinha ainda tratado publicamente, nem mesmo durante a campanha eleitoral, às vezes. E eu acho que a coisa se deu dessa forma porque o Reinaldo, apesar de ter sido um grande crítico do PT ao longo dos governos Lula e Dilma, ele criou uma admiração pelo atual presidente ao longo dos últimos anos e foi um grande defensor do Lula enquanto ele estava preso e em todo o decorrer da Operação Lava Jato, desde o comecinho, certo? E do outro lado é nítido, evidente, que o Lula criou ali uma relação de gratidão com o Reinaldo e se tornou também um admirador. Notem o seguinte, o Lula, quando sai da prisão, fica um tempão sem aparecer muito na imprensa, né? Ele passa a aparecer de verdade em março de 2021, quando tem as suas condenações anuladas lá no Supremo Tribunal Federal. E a primeira entrevista que ele dá é depois dessa anulação de condenações, e também a primeira entrevista depois de ser solto da prisão, é pro Reinaldo. É pro Reinaldo Azevedo. Então, deixa nítido ali, né, o quanto ele nutre respeito e queria dar esta entrevista. Certo? E agora ele repete a dose, depois de muito tempo, depois da eleição, e talvez justamente por causa dessa relação de admiração mútua, dali saem várias revelações. Assuntos delicados foram abordados e o Lula se sentiu à vontade para manifestar sua opinião. Então eu vou fazer aqui alguns vídeos comentando alguns pontos dessa entrevista, porque são pontos que certamente vão permear bastante toda a discussão a respeito desse novo governo pelo próximo ano, pelos próximos 4 anos na realidade. Tá? E o primeiro assunto que eu vou abordar, que foi tratado ontem pelo Reinaldo, com o Lula, foi a troca do Procurador-Geral da República. O mandato do PGR Augusto Aras, ele vence agora no mês de setembro desse ano. E cabe ao Lula, né, fazer a indicação de um novo nome para substituir Augusto Aras. A importância do Procurador-Geral da República, ela é gigantesca, e isso ficou muito evidente ao longo da pandemia, inclusive, né? É a ele que cabe propor ações contra o presidente, políticos de alto escalão, e opinar também sobre matérias constitucionais, né, fazendo com que elas sejam levadas quando elas são levadas a julgamento pela justiça. O Augusto Aras ganhou uma fama gigantesca por ter sido um PGR, um engavetador geral da República, assim como a gente teve uma figura parecida do Brindeiro no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Fui escolhido pelo presidente e vou ser muito legal com o presidente. Tudo bem? Né? Até para ser reconduzido depois, para conseguir vaga no Supremo, o que for. Né? O cara atua sem independência nenhuma. E a gente, já exatamente por ter esse cargo visto como tão importante e com uma capacidade tão grande de mudar o destino de um governo, inclusive, né? Pro bem ou pro mal, exatamente em razão disso, em 2001, a Associação Nacional de Procuradores da República, a ANPR, ela criou uma chamada lista tríplice, né? Todos os integrantes do Ministério Público Federal votam para escolher quem eles querem de Procurador-Geral da República. Eles dão 3 votos cada um. E os 3 que lideram a votação, eles são entregues para o presidente e falam, você pode escolher entre esses 3 aqui. Escolhe esse aqui. Se você escolher algum desses 3, você pode contar aqui com todo o apoio da ANPR, da Associação Nacional de Procuradores da República. Certo? Não vai ter ali nenhuma má vontade com a decisão que você tomar. Essa lista tríplice, ela é informal. A ANPR faz, envia para o presidente pode ou não colocar o sujeito que está indicado ali. É opcional.
A Constituição estabelece que o presidente pode escolher qualquer um lá do Ministério Público Federal que tenha interesse. E aí o nome passa pelo Senado e o Senado precisa concordar. Num movimento muito parecido com o que você tem na escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? É uma escolha do presidente que é filtrada pelo Senado. E pode ser negada, derrubada, e o presidente tem que escolher outro nome. Bom, a lista, quando ela é criada, ela é jogada ali como uma forma de pressão. Uma forma de pressão. Escolhe um desses. Escolhe um desses aí. Né? Vai pegar mal se você não escolher um desses. Vai parecer que você não quer independência. Vai parecer que você quer uma engavetadora geral. De 2001 adiante, gente, tivemos 2 indicações que não seguiram a lista. Primeira delas, do próprio Brindeiro, que era o PGR do Fernando Henrique Cardoso. O FHC decidiu reconduzi-lo depois de 2001, da criação da lista, né, sendo que ele não estava nessa lista. Tudo bem? E o segundo caso foi o Augusto Aras, no início do governo Bolsonaro, que foi escolhido, o nome dele também não estava lá entre os 3. Todas as outras indicações se guiaram por essa lista. Todas as outras. O Lula, por exemplo, indicou o primeiro nome da lista as 3 vezes em que colocou um PGR lá. Cláudio Fonteles, depois o Barros e depois o Roberto Gurgel. Os 3, primeiro lugar da lista enviada pela Associação Nacional de Procuradores da República. A Dilma seguiu a mesma receita, indicou o Rodrigo Janot, também em primeiro lugar. O Temer indicou também gente da lista, mas optou pelo segundo lugar, a Raquel Dodge. Certo? 2 casos de indicação fora da lista desde que ela foi criada, outros 5 de indicações dentro da lista. Uma dessas 5 não era o primeiro nome. Gente, essa lista ela é muito polêmica. Essa lista é muito polêmica. Porque se de um lado, em defesa dela, tem a coisa de que a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal eles precisam ser independentes e tudo mais, e que não podem estar ali apenas para servir o presidente que os colocou, do outro lado, você tem também uma crítica fortíssima feita, né, ao corporativismo que você tem nessa instituição, né, no Ministério Público como um todo. Então, esse corporativismo muitas vezes pode levar com que seja escolhido um nome também inadequado, mas no extremo oposto. Notem, um dos princípios estabelecidos na nossa Constituição é justamente um alto grau de independência dado ao Ministério Público, à PGR, ao MPF e tudo mais. Independência difere de tratar estes órgãos como um quarto poder. O Ministério Público não é o quarto poder, temos 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Tudo bem? Então, há argumentos dos 2 lados com relação a essa lista tríplice. E no meio disso, um fato claro, evidente, óbvio, inegável. É opção do presidente segui-la ou não segui-la. O Lula diz então isso para o Reinaldo Azevedo sobre o próximo nome. Não posso deixar de fazer essa pergunta. Em setembro tem a troca do Procurador-Geral da República. Né? Olha a última pergunta. Foi na sua gestão que começou a indicação daquele que vencesse a lista tríplice da ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, que é um sindicato. Eu sou contra a eleição direta para procurador. Já me manifestei a respeito, estou eu opinando. Nós tivemos um desastre, o desastre da Lava Jato, com um procurador eleito, na ANPR indicado, e nós tivemos o desastre da omissão com um procurador não eleito. Qual vai ser o critério? Olha, deixa eu te falar uma coisa. O critério, eu vou primeiro pensar muito com a minha consciência, a partir da experiência que eu tive. Todos que eu indiquei foram eleitos pela categoria. Se bem que é uma eleição que deveria ser em 2 turnos, e aí apenas um turno, porque em alguns momentos você tem 3 candidatos, um tem 500, um tem 400, ou tem 350. Os 2 derrotados somados tem mais do que o que ganhou, então era preciso que tivesse um segundo turno. Eu vou pensar muito. O critério vai ser um critério pessoal, de muita meditação, vou conversar com muita gente. Eu só espero escolher, com a graça de Deus, um cidadão que seja decente, digno, de muito caráter, e que esse cidadão seja respeitado pelos bons serviços prestados ao país. Eu não penso mais em lista tríplice. Não penso mais, Esse não é mais o critério que eu pensava, porque quando eu vim para a presidência, eu trouxe a minha experiência do sindicato. Então, tudo para mim era lista tríplice.
já está provado que nem sempre a lista tríplice resolve o problema. Então, eu vou ser mais criterioso para escolher o próximo Procurador-Geral da República. Bom, gente, vamos lá. Vale deixar claro, a gente teve, em todos esses nomes indicados de 2001, depois de 2001, 3 nomes muito problemáticos. E isso é praticamente consenso. 2 deles, o Augusto Aras, né? E também a figura do Fernando Henrique lá, do Brindeiro. Problemáticos porque eram engavetadores gerais da República e porque permitiram que o presidente cometesse atrocidades, principalmente aí no caso do Jair Bolsonaro, né, ou no caso do Brindeiro, não levou adiante investigações importantes contra os integrantes do governo federal. E o terceiro nome que foi problemático, ele foi por outros motivos, e ele era o primeiro da lista tríplice, foi o Rodrigo Janot, indicado pela Dilma Rousseff. Eu não vou aqui me aprofundar na postura do Rodrigo Janot como Procurador-Geral da República, basta relatar um único caso. Ele admitiu numa entrevista para a revista Veja que, em uma ocasião, enquanto era Procurador-Geral da República, entrou armado no gabinete do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e pretendia atirar para matá-lo, né? Então, são indicações problemáticas. É muito difícil de você achar críticas, né? Contra a Dodge até tem, mas é mais difícil você achar críticas contra o Roberto Gurgel, contra o Barros e contra o Cláudio Fonteles. Muito difícil. A atuação deles é considerada por todos muito equilibradas, até mesmo quem fazia oposição ao PT que fez essas indicações. A noção que tem por parte do Lula e do PT, e que fica bem revelada nessa resposta que ele dá ao Reinaldo Azevedo, é a noção de que eles sempre buscaram ali garantir uma independência, isso é inegável, e puxaram o tapete. Chega o Rodrigo Janot lá, faz essa tempestade. Então, houve ali uma espécie de quebra de confiança. Não é que o Rodrigo Janot ele fiscalizou o governo de forma firme e isso incomodou. Não. O Rodrigo Janot ele teve atuação frequentemente irregular como Procurador-Geral da República, né? E era o primeiro nome da lista tríplice. O que vale ter ciência aqui, na minha opinião, e eu já mudei de opinião 85 vezes a respeito desse tema, por isso, aberto à discussão, eu vou colocar argumentação e vocês aí também elaborem comentários e tudo mais que aprofundem um pouco esse debate, é o seguinte, gente, não importa se o Lula vai indicar alguém que está ou não está na lista do ponto de vista da qualidade dessa indicação. Não é um termômetro da qualidade da indicação. Se o Lula indicar alguém fora da lista, ele pode fazer isso. A questão aí também se passa no Senado e tudo mais. Mas se ele indicar alguém fora da lista, precisa se olhar. Esse cara é independente? Esse cara tá passando pano pro governo? Certo? Se o Lula indica alguém dentro da lista, pô, a lista tem 3 nomes. Pode ter um nome ali que seja o engavetador-geral da República também. É muito provável que tenha. Pode ter um nome ali que seja um nome muito próximo do governo. A gente já teve em lista o Nicolau Dino, né? O Nicolau Dino, o irmão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por exemplo. Então, assim, eu acho que a pressão para que o nome esteja na lista tríplice, ela é exagerada, porque significa muito pouco este nome ser da lista tríplice, certo? O histórico, ele até pesaria a favor da lista, se fala, bom, os 2 dos 3 péssimos não estavam na lista, né? E um deles estava. Agora, não tem, é 2 contra 1, é 2 contra 1. E os 2 problemas são reais. A possibilidade do presidente indicar alguém que não haja ali de forma independente, ela é grande tanto quanto a possibilidade de que você dê o tom de que o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República, elas sejam instituições que se coloquem como quarto poder. Poder excessivo é ruim, inclusive para o Ministério Público. Repito, uma organização extremamente corporativista, que muitas vezes deixa passar impune atuações irregulares cometidas pelos seus integrantes. Certo? Isso do ponto de vista da qualidade da indicação. A minha opinião, a qualidade da indicação é que nome que é? É um nome bom ou não é um nome bom? É um nome que demonstra independência ou não demonstra? Pronto. Tá na lista ou não tá? Neste sentido, não importa. A lista, ela acaba servindo de termômetro para a independência. E ao mesmo tempo serve de termômetro perigoso do outro lado para... O cara é consenso lá dentro.
A gente está falando de uma instituição que às vezes quer ser maior do que deve ser. Às vezes quer passar a perna em outros poderes, quando não pode passar, certo? Agora, o ponto técnico e da avaliação que eu ou qualquer um faz a respeito da qualidade da ética que guia uma indicação, ele não anula a questão política. E politicamente considero um problema para Lula indicar um nome que não esteja nessa lista. Certo? Assim como considero que é um problema político que se cria, caso ele indique um primeiro nome na lista que seja um Rodrigo Janot da vida. Um sociopata como o Rodrigo Janot, que acabou conseguindo ficar em primeiro lugar. Notem, ter um nome que é da lista facilita a aprovação no Senado. Esse governo não pode queimar a ficha com o Senado. Sabe por que facilita a aprovação no Senado? Porque o Senado também é pressionado pelos integrantes do Ministério Público. O Senado também não quer problema com integrantes do Ministério Público. Se o nome está na lista, e se estiver no primeiro ou no segundo lugar em especial, é quase uma garantia de que vai passar e o governo não queima suas fichas de apoio com os senadores em um Senado hoje extremamente resistente. Extremamente resistente, protagonizado ali por integrantes da oposição, certo? Do outro lado, não é interessante para o governo também, não é interessante ter, do outro lado, junto a isso, má relação com a Procuradoria-Geral da República como um todo, tá? Coloca lá um procurador que eles não querem, lá embaixo você cria ali um atordoado e você inclusive prejudica a atuação do procurador indicado, porque ele não vai ter concordância. Aquilo é um mar de politicagem, o Ministério Público Federal é um mar de politicagem interna, de briga, com direito às coisas mais baixas, certo? Não é interessante que você tenha todos contra o cara que tá lá no alto. Tudo bem? E assim, todos contra o que tá lá no alto também não impede o cara, supostamente, ali de agir sem independência. A gente viu isso com Augusto Aras, né, que gerou revoltas internas, mas ao mesmo tempo que gerou revoltas internas, né, teve uma atuação ali muito amigável com o Jair Bolsonaro, tá? E o terceiro ponto também nessa esfera política que eu considero que torna conveniente uma indicação de um nome presente na lista tríplice é justamente a questão de popularidade e imprensa, né? Pega mal para setores da imprensa e da sociedade, soa como uma repetição do Bolsonaro, por mais que eu não veja dessa forma. Assim, não importa o que é, importa o que parece que é, para determinados setores. E para determinados setores, isso passa a impressão de que Lula está fazendo um repeteco da indicação do Augusto Aras, está tentando colocar alguém ali que não é independente de verdade. Certo? Então, politicamente, eu considero inadequado. Qual que aí entra a fórmula ideal? Olha para os 3 nomes da lista. Qual destes 3 nomes aqui, tem algum desses 3 nomes que é bom? Mas seguindo parâmetros éticos mesmo. Apostando na boa fé do governo. Vai ele. Eu até preferia um que não tá aqui. Mas vai ele. Não também indicar o primeiro nome. Esse o primeiro. Que deu no que deu. O caso do Rodrigo Janot foi isso. Indicou o primeiro nome, é uma diferença grande. É uma lista tríplice. Se for ter porque pegou o segundo ou terceiro nome da lista tríplice, aí pelo amor de Deus, também porque é uma lista tríplice, porque tem 3, né? E nem é obrigatório que o presidente siga. Agora, aparece uma lista com 3 nomes péssimos, né? Janot, Janotzinho e Janotzinho Júnior. Você vai e põe o nome fora da lista, e aí às vezes compensa você comprar a briga política de colocar alguém que não está lá. O Lula, né, nessa entrevista para o Reinaldo Azevedo, ele prepara terreno para esta segunda possibilidade. Eu acho que ele vai preferir indicar um nome da lista tríplice. Vai preferir. Mas se prepara para a possibilidade de nenhum ali o agradar, tá? Eu aposto aqui na boa fé. Né? Se eu tiver errado, isso vai ficar comprovado no momento da indicação. O PT vai lá e coloca um sujeito engavetador geral. Não. Tô apostando aqui no critério da boa fé, levando a esta resposta. E bate bastante com as declarações do Lula ao longo da eleição, né? Ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional, foi questionado pelo Bonner e pela Renata Vasconcelos a respeito se ele faria uma indicação da lista ou não. E ele fala, eu não vou responder, não vou responder agora, porque eu quero deixar eles com aquela pulguinha atrás da orelha. Basicamente o que ele está dizendo é, não necessariamente, né? E num tom aí bastante provocativo, especialmente ali, né,
com o setor ali da PGR, que estava mais associado à Operação Lava Jato, e tudo mais. Ele até fala, né, ó, primeiro preciso ganhar as eleições, esse negócio de prometer as coisas antes de vencer as eleições é o erro e tudo mais, certo? Então, gente, eu acho a lista, ela tem realmente algo meio rocambólico, digamos assim, porque pode escolher e pode não escolher. Pra mim, a lista ela vai continuar existindo, a NPR quer fazer que faça, pode fazer, tá? O presidente não é obrigado a escolher, você obrigar, aí eu considero inadequado, porque aí você pilha muito o corporativismo e já tá colocando ali o Ministério Público como quarto poder, o que ele não é pra ser, certo? Então se tornar obrigatório pra mim aí é outra discussão que eu considero completamente inadequado. Agora, eles vão fazer a lista e o governo precisa se guiar pra decidir se pega o nome da lista ou não, na questão técnica e também na questão política. Politicamente é melhor pôr alguém da lista. Às vezes, politicamente não compensa, porque você tem do outro lado só nome ruim na lista. Não é o usual. Não é o usual. No geral, alguém que presta tem. E no geral não tá no primeiro lugar. Às vezes tá, né? No caso dos indicados ali pelo Lula no início de mandato, eles estavam no primeiro lugar. Esse debate vai dar o que falar ao longo de todo esse ano, né? Vai dar o que falar. Porque são dois polos aqui perigosíssimos, perigosíssimos. Um lado representado pelo Janot e o outro de uma indicação à la Augusto Aras. Não acho que o governo vai cair em algum desses dois lados. E a lista é termômetro. Dê sua opinião aqui embaixo, porque eu posso mudar de opinião também, certo? Um grande abraço e até a próxima.